Então, bom dia a todas e todos. Vamos dar início ao exame especial de projeto de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Educação da UFRJ, da doutoranda Gisele Leite da Silva, sob minha orientação, e participando da banca temos André Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, professora Eliane Costa Santos, da Unilab, como participantes externas, e o Diego de Matos Gondim, da Universidade Federal Fluminense, e membro do programa de pós-graduação aqui da UFRJ, como membro interno. Então, esse que a gente chama exame especial de projeto, né, como o nome está dizendo, é como se fosse uma primeira qualificação, né, na qual o aluno tem, assim, um primeiro desenho e indicações do seu projeto de pesquisa, que a gente entende como um início da pesquisa de doutoramento em si. E depois nós temos uma segunda qualificação, que já é aquela mais robusta, que é entendida como uma preparação para a defesa, né? Assim, nesse exame especial de projeto, né, que tem esse papel de indicar caminhos, etc., não é obrigatório ter uma apresentação. Muitas vezes a gente parte direto para os comentários da banca, mas a gente conversei com a Gisele ontem, a gente achou melhor fazer uma apresentação super rápida, tá? Bem curtinha mesmo. Então, ela vai falar uns 15 minutos e aí a gente dá prosseguimento com as perguntas e comentários da banca. Então, vamos lá, Gisele, pode começar. Eu vou falar até menos de 15 minutos, que eu quero muito ouvir vocês. Bom dia, pessoal. Bom, então, a ideia, né, inicial do projeto, vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim? Bom, então, um título provisório, né, só para delinear as ideias, eu coloquei, né, quais espaços o corpo feminino negro pode ocupar, no sentido, né, de quais espaços a sociedade espera que uma mulher negra, né, esteja ocupando. E aí a ideia é que, né, matemáticas negras, elas, digamos assim, que ela quebram dois estereótipos, né, que seria a participação dos negros nas ciências exatas e a presença de uma mulher, né, numa área considerada masculina. Então, a ideia seria juntar, né, os referenciais teóricos da decolonialidade e interseccionalidade, né, raça, gênero e outros marcadores, como classe social, por exemplo, para falar, né, de mulheres matemáticas negras. Os marcadores sociais de gênero e raça, né, eles são delimitadores de espaços. De fato, né, os marcadores sociais, tanto de gênero quanto de raça, no caso, né, os lugares sociais delimitam, né, os lugares sociais dos brancos, negros, homens e mulheres. E no caso das mulheres negras em si, elas são atingidas tanto pelos efeitos do racismo quanto do sexismo. Então, elas são duplamente, né, atingidas por esses fatores. Thomas, né, que é Bailey Thomas, que é uma filósofa norte-americana, ela diz o seguinte, né, que a interseccionalidade, ela serve, né, para mapear o socialmente invisível. E, além disso, né, busca reestruturar ou organizar o nosso modo de saber sobre a dinâmica social. De fato, né, eu trouxe aqui uma citação de Lélia Gonzalez, né, esse texto foi escrito originalmente em 1976, que ela fala sobre a mulher negra no mercado de trabalho, ou seja, há 40 anos atrás, né, mais de 40 anos atrás, ela já indicava, né, o que hoje continua ainda muito atual. Então, eu vou ler só um pedacinho, né, de Lélia Gonzalez, não, nesse caso aqui é Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento, ela diz o seguinte, né, a mulher negra, elemento no qual se cristaliza mais a estrutura de dominação como negra e como mulher,
se vê desse modo, ocupando os espaços e os papéis que lhe foram atribuídos desde a escravidão. A herança escravocrata sofre uma continuidade no que diz respeito à mulher negra. Seu papel como trabalhadora, grosso modo, não muda muito. Então, né, Beatriz Nascimento, há mais de 40 anos atrás, né, já indicava essas questões de interseccionalidade, né, que a mulher negra ela é atingida, né, tanto pelo racismo quanto pelo sexismo, ou seja, pela condição de ser mulher e ser negra. E para corroborar essas ideias, né, eu trouxe aqui alguns trabalhos atuais que indicam, né, a situação da mulher negra na sociedade brasileira em relação ao mercado de trabalho. Esse gráfico, a fonte é do portal da FGV, é de um artigo de participação das mulheres negras no mercado de trabalho. Esse gráfico em rosa, né, isso em relação ao ano de 2012, primeiro trimestre de 2012, até o primeiro trimestre de 2022, ou seja, né, uma década, né, esse gráfico mostra que as mulheres negras, elas têm o maior índice, né, esse gráfico ele é da taxa de evolução do desemprego por grupo de gênero e raça, então a gente consegue ver que na última década, né, a mulher negra ela foi a mais atingida pela taxa de desemprego. E se a gente olhar para o rendimento médio, né, para o grupo também de gênero e raça, a gente consegue ver novamente, né, que está indicado aí, um gráfico, né, em rosa, que a mulher negra, ela tem, né, um menor rendimento em relação ao gênero e à raça. Essa tabela aqui, ela é retirada, né, da análise dos microdados do Censo da Educação Superior de 2018, e essa tabela aqui, ela traz um quantitativo de docentes, né, de perfil do ensino superior, tanto das instituições privadas quanto públicas, tá? Esse artigo saiu em 2022, mas é em relação ao microdado de 2018. Então, está descrito, né, a escolaridade, o percentual. Então, se a gente olhar o percentual, né, de número de docentes, a gente consegue ver, de novo, né, a mulher negra aí ocupando o último espaço da tabela, né, o menor quantitativo de docentes das instituições públicas e privadas brasileiras, né, é de mulher negra. Então, elas atingem aí em média 10%, né, do número de docentes. Então, de novo, a mulher negra, né, sempre ocupando aí os últimos lugares. Bom, então, voltando, né, para a matemática em si, né, a gente tem que os estereótipos ligados, né, à inteligência ou à inteligência matemática, né, está sempre ligado a estereótipos de homens brancos. Então, falar de matemáticas negras contraria exatamente isso, né, essa ideia do senso comum em relação à participação dos negros no campo das ciências exatas, né, e a presença, né, feminina num espaço que é considerado masculino. Bom, então, já dando encaminhamento aqui, né, para os objetivos geral da pesquisa, então eu não sei se eu estou particularizando muito, mas a ideia seria concentrar, né, focar em mulheres matemáticas que lecionam disciplinas de matemática pura nos cursos de licenciatura. É que eu quero, de algum modo, olhar para a formação de professores. Então, eu queria encontrar, né, essas mulheres matemáticas, se é que elas existem, devem existir, negras, né, que lecionam disciplinas de matemática pura, mas nos cursos de licenciatura. Então, o objetivo geral da pesquisa seria investigar, né, como as questões de gênero e raça perpassam a história de vida de mulheres negras de matemática, e, inicialmente, né, os objetivos específicos seriam compreender, né, como a presença de outros marcadores, como, por exemplo, eu coloquei aqui a classe, mas pode ser outros, né, influenciam na trajetória profissional dessas matemáticas negras, identificar como matemáticas negras percebem as questões de gênero e raça no ensino da matemática e na formação inicial de professores de matemática,
e analisar de que forma, né, essas matemáticas, elas têm trabalhado as questões de gênero e raça com seus licenciandos, se é que têm trabalhado. Bom, e aqui, né, olhando para o referencial da decolonialidade, Mai Mello diz que o pensamento decolonial, né, ou a decolonialidade, ele propõe uma produção de saberes que busca dar visibilidade àqueles que foram visibilizados, que é o caso dos negros, né, e das mulheres negras. Então, o pensamento decolonial, eu acho que ele vai colaborar, no caso dessa pesquisa, né, a fim de construir, né, esses estereótipos e estigmas que são atribuídos, historicamente, né, tanto aos negros quanto às mulheres. Bom, já indo para a metodologia do trabalho, né, uma abordagem qualitativa, e a ideia, então, seria usar o método de história de vida, né, Queiroz é Maria Queiroz, uma professora da USP, né, esse método de história de vida é baseado num livro, né, que ela escreveu em 1991, né, e Queiroz diz que, né, que a história de vida pode ser definida como o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu, né? Então, o método de história de vida, né, o principal instrumento seria a coleta de dados através da entrevistas, né, entrevistas em profundidade. E só para finalizar, eu usei a plataforma Buscage, né, que é uma planilha que foi desenvolvida por dois pesquisadores, que né, ela faz toda aquela busca que a gente tinha que fazer manualmente, então a gente joga os termos que a gente quer, né, os termos de busca. Então, eu vou só tentar dar um zoom. Eu joguei os termos, né, interseccionalidade, matemática, raça, gênero e decolonial, porque ele busca também o sufixo e prefixo, né, então decolonialidade, o decolonial, ele buscaria também o termo decolonialidade. Então, se a gente olhar para essa busca, né, eu busquei na CAPES, né, de teses e dissertações, na Cielo, periódico das CAPES, e na Base Brasileira de Teses e Dissertações. Se a gente olhar aqui para a primeira linha, né, que é onde a gente busca todos os termos, não existe né, essa planilha de busca não encontrou nenhum trabalho que envolva todos esses termos de busca, né, que é interseccionalidade, matemática, raça, gênero e decolonial ou decolonialidade. Agora, interseccionalidade, matemática, raça e gênero, foi encontrado um trabalho, e matemática, raça, gênero e decolonialidade foi encontrado um trabalho em busca desses dois trabalhos. E quando a gente olha para matemática, raça e gênero, ele encontrou 62 trabalhos, depois ele filtra, né, tem alguns com títulos repetidos, então foram 8 repetidos, e desses 62 trabalhos eu fui dar uma olhada no título. E, assim, eu descartei, só me sobrou um que é muito parecido com a minha pesquisa, mas foi feito com professores da educação básica. Então, eu trouxe aqui, né, esses dois que aparecem primeiro, que tem os termos, né, matemática, raça e gênero, interseccionalidade ou decolonialidade. Então, o primeiro, eu vou tentar diminuir aqui, é uma dissertação, né, que o título é Invisibilidade das Mulheres nas Ciências e na Formação de Professores, uma contribuição às pesquisas. Esse trabalho, ele investigou, né, como a formação de professores formadores, só que atuantes na licenciatura em Química, Física e Biologia. Então, não tem a ver com matemática, mas tem a ver com as questões de raça, gênero e classe, né, e interseccionalidade. O segundo também, que foi uma dissertação de mestrado, na verdade, esse que faz parte daquele 62, que é História para Ninar o Preconceito, com versos narrados por mulheres negras na educação matemática. Então, esse trabalho, que é do ano passado, né, bem recente, ele apresenta as narrativas de professoras de matemáticas que se autodeclaram negras, né, e dando ênfase na vida profissional e com relação às questões de raça e gênero. E só que ele foi feito com professores do município de Marabá, no Pará,
com professores da rede básica. Então, acho que esse se relaciona muito com o que eu quero fazer, só que o meu foco vai ser com professores do ensino superior, né? E esse aqui foi feito com professores da educação básica. E o outro trabalho que ele encontrou não tem muito a ver, que é a utilização da rede social Instagram como meio de divulgação científica decolonial no ensino de química. Então, na verdade, assim, todos esses trabalhos que essa planilha buscou, daqueles 62, acho que esse aqui, ele tem, né, uma familiaridade muito grande com o que eu quero fazer, acho que só muda o foco, né, com professores da educação básica para o ensino superior. E é isso, gente, obrigada, e estou ansiosa para ouvir vocês. Obrigado, Gisele. Então, vamos passar agora para as considerações da banca, seguindo aquela ordem de praxe. Não sei quem gostaria de começar, Eliane ou Andréia. Mas, pode ser assim, Eliane. O Andréa, pela sequência do que ele chamou, primeiro Andréa, sabe? Pela eu sequência falei ordem alfabética. Pela sequência alfabética. Mas, assim, tá bom. não, eu ia falar que, especialmente em qualificação, eu gosto de fazer muito em formato de discussão, assim, então, porque eu acho que é mais produtivo, né? Assim, eu sempre cito o colega meu, Amilcar, aqui do programa, que a qualificação é uma pagelança, uma espécie de aconselhamento e uma bênção, né? Assim, para quem está começando o projeto de doutorado. Então, acho que é mais produtivo, se vocês acharem que tudo bem. Aí a Andréia pode ir começando, mas Eliane e Diego, se quiserem, né, Andréia? O que você acha? Eu adoro participar das suas bancas por causa disso, porque a gente abre para discussão, Isso, exatamente. Tira essa ordem, né? Primeiro isso e tal, apesar de a gente estar tudo distante. Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui com a Gisele e o Vitor. Obrigada pelo convite, conhecer a Eliane, já conheço o Diego, né, mas estar com vocês aqui nessa banca. E como o Vitor já autorizou, a gente pode ir conversando, né, Eliane e Diego, com a Gisele, né. Primeiro, Gisele, seu trabalho é super importante, a temática pertinente, urgente, necessária, né. Você vê que quando você traz esse último dado aí da sua apresentação, como ainda a gente não tem muito publicado esses trabalhos. Agora, uma sugestão que eu, na leitura do seu trabalho, talvez se você pudesse ir para as outras áreas, né, química, física, e ver com essa temática a decolonialidade e a perspectiva decolonial e a interseccionalidade, pode abrir e ajudar você, né, já que você não vê na matemática e tal, mas abrir para outras áreas também, tá? Tem uma colega aqui do programa de ensino, filosofia e história das ciências que eu atuo, a Bárbara Carini, ela trabalha muito com essa temática, então talvez você podia trabalhar, trazer os textos dela e tal, e eu fiquei pensando, assim, que eu acho que seria uma leitura super importante para você, para dialogar com ela, né? Ela tem muita coisa publicada e tal, e é uma referência potente aí. Eu vou de química, isso. De química, de química. Na verdade, até tentei chamá-la para a banca também, André, mas ela ela está muito na mídia, né? Ela estava sem ela está muito... Ela estava sem agenda, não consegui. A semana passada eu estava numa banca Bárbara dela. Carini. A Bárbara. Diga, Eliane. O André, e quando... Também bom dia, um prazer do tamanho do mundo poder estar aqui, conhecer você, Andréa, conhecer o Diego, é um retorno estar com o Vitor e a Gisele. Eu também indicaria, que está aqui nas minhas indicações, a Simone e a Manuela são da UFBA, e as duas são matemáticas que trabalham com essa questão, discutem essa questão, estão no ensino superior e na graduação. Isso. Inclusive, elas dão aula para a licenciatura, então já encontrei as duas participantes da pesquisa.
Eu dou aula de matemática pura, mas Gisele falou, não sei se existe, mas ela própria é uma mulher com essa tese, só, desculpe quebrar o protocolo, mas no certo sentido é sobre ela própria, né? Assim, até uma coisa que eu queria discutir depois. Gisele é essa mulher negra que leciona disciplinas de matemática pura, ela tem mestrado no IMPA, né? E num curso de licenciatura numa Universidade Federal. Eu trago essa indicação, inclusive, desse diálogo dela com Manuela, de Gisele com Manuela, porque as duas estão nesse mesmo patamar, nesse mesmo nível. Então, como você vai falar de história de vida, eu indicaria que você fizesse esse diálogo. Eu tenho mas pode continuar, Andréa, depois a gente vai pontuando. Eu ia sugerir essas duas também, porque eu estou até num projeto com a Manuela e com a Simone, que a gente está num projeto. Elas estão no Instituto de Matemática e eu sou na Faculdade de Educação, mas elas me convidaram, porque eu sou da Educação Matemática, que a gente está num projeto junto, que é o Programa de Apoio a Projeto de Iniciação Científica em Matemática, a professora doutora Elisa Maria Ferreira Veras da Silva, que é a professora Elisa, foi uma professora negra, né? Foi a primeira do Instituto de Matemática, exatamente, doutora e tal, e a gente está nesse projeto trabalhando essa questão da matemática antirracista, né, com professores da educação básica, e tem elas duas, né? A professora Elisa, ela ainda é viva, né? E tal, e ela foi a primeira doutora aqui do Instituto e tal, naquele tempo que, né, o preconceito estava muito, ainda mas muito. Então, tem a Manuela e também a Simone, né, que são professoras negras também. Mas eu fiquei pensando, eu falei que, na leitura do seu trabalho, eu falei assim, como está inicial ainda, né, ela está fazendo as leituras e tal, não ficou claro quem vai ser essas mulheres negras, né? Aí eu fiquei pensando, assim, Gisele tem que ser, né? Ou seja, eu acho que você, né, a sua narrativa tem que estar presente aqui, até porque você coloca na sua justificativa a sua narrativa, que eu acho que tem que ser, abre alas da sua tese aí, a sua narrativa. Aí eu fiquei perguntando assim, meu Deus, quem vai ser essas mulheres negras? Vai ser só aí do local dela trabalha, ou do local que ela está fazendo o doutorado dela? Ela vai tentar mapear, assim, no Brasil, né? Então, ficou faltando isso. E para o seu projeto, que você vai submeter no Comitê de Ética, né, é preciso você deixar claro quem são essas mulheres. Aí eu pensei assim, será que ela ainda está pensando e tal? Porque eu fiquei super curiosa, quem vai ser essas mulheres e tal, nesse sentido. Em relação ao título do seu trabalho, eu achei muito legal. Eu só colocaria ao contrário. Eu colocaria interseccionalidade. Interseccionalidade. Como diz aqui na Bahia, gente, esse termo bagunça a língua, né? Bora lá. Eu botaria assim, interseccionalidade de gênero e raça em trajetórias de mulheres negras na matemática acadêmica. 2 pontos. Quais espaços um corpo negro feminino pode ocupar? Né? Agora, talvez na sua fala ficou assim, que a sociedade vai pensar que espaço a gente ocupar. Não, a gente vai dizer que espaço a gente quer ocupar também, tá? Porque na sua fala ficou muito... Não, a gente vai dizer que espaço a gente quer ocupar, nesse sentido. Em relação a questões, objetivos específicos, eu vi que seu objetivo já está... A sua questão de pesquisa já está clara, né? Porém, ficou uma dúvida quando você fala que vai ser as formadoras, né? No caso... as professoras do ensino superior que ensinam matemática, mas ficou parecendo que você quer, na sua pergunta, vamos ler de novo, né? A partir desse contexto que você vai usar, né, a perspectiva decolonial e da interseccional, você apresenta a seguinte questão: como as questões de gênero e raça têm perpassado a história de vida da mulher negra, tanto na trajetória pessoal, quanto no campo do magistério no ensino superior e da pesquisa em matemática. Aí, na sua fala,
você deixa claro que são as formadoras, né, no ensino superior e tal. Mas aí, na sua pergunta, parece que você vai cruzar. Ela precisa... Aí eu queria esclarecimento, e os colegas podem entrar para ver se eu que entendi assim. Na sua pergunta, do modo como você escreveu, parece que você quer cruzar. Essas mulheres negras, elas precisam estar lecionando na literatura e também fazendo pesquisa em matemática. É isso que você quer? Ou não? Sim. Ah, você quer cruzar os dois, os marcadores. Ok. Exatamente. Mas eu estou aberta a sugestões, gente. Não só para a gente entender mesmo. Porque você coloca isso na pergunta e depois some no objetivo e nos outros, tá? Então... Eu acho, na verdade, depois no final eu falo um pouco, mas eu acho que a gente tem que decidir um pouco esse foco, assim. Eu tenho até uma... Mas deixa... Diego, eu tenho uma opinião, falar? mas vou falar só no final, óbvio. Diego. Eu vou aproveitar já para quebrar esse, já que a gente quebrou o protocolo, eu também já me livro dessa situação de agradecimento. Agradecer ao Vitor, a Gisele pelo convite, a oportunidade de estar aqui com a Deinha e com a Lil, né, de conhecer a Lil mais de perto nesse espaço, né? Foi um prazer ler o seu texto, né? E, assim, esse foco, para mim, em termos de estrutura de projeto, é a única coisa que falta em termos de projeto. Porque eu parti do pressuposto que eu não li mais o seu projeto, eu li uma tese no porvir. Todos os meus comentários eles estão pautados na ideia de uma tese que virá. Então, são sempre sugestões para um futuro que eu ainda desconheço. E determinar quem vai ser essas pessoas, porque eu fiquei perguntando, do mesmo modo que a Deinha, né? Vai ser as mulheres pesquisadoras negras, matemáticas do estado do Rio, em Minas, na Bahia, no Brasil, né? Qual que vai ser esse direcionamento, né? Ou você vai escolher mulheres negras, matemáticas, que atuam no ensino superior, pesquisadoras específicas, qual vai ser o critério de escolha, né? Acho que essas coisas precisam estar bem claras nos objetivos específicos, porque eu esperei que aparecesse nos objetivos específicos, não apareceu no problema, não apareceu no objetivo geral, e aí eu esperei que aparecesse no objetivo específico, não apareceu, depois eu esperei que aparecesse na metodologia, também não apareceu. E eu acho que é uma informação importante em termos de projeto para ser pensada assim. A princípio, eu já vou colocar, então, esse comentário e deixa ele com um balãozinho no ar, que talvez ele seja a base de todo o meu comentário que depois eu vou fazer, para não interromper muito a Deinha. Porque, a princípio, meu primeiro questionamento, ele foi... Quando você coloca sobre essas mulheres negras matemáticas, eu comento assim, ó, me parece ser importante considerar a enunciação de que se trata de um caso de mulheres negras matemáticas na contemporaneidade. Na minha cabeça, eu já comecei a situar, de forma a filtrar um pouco quem seriam essas mulheres negras, pois, caso contrário, pode evocar a compreensão de que você fará um estudo histórico e, portanto, documental da representação das mulheres na matemática. E aí, no mesmo momento que eu fiz esse comentário, a coisa dobrou na minha cabeça e eu falei assim, mas por que não? Quem vai ficar preocupado com uma certa anacronia histórica vai ser os historiadores. Nós não somos historiadores. Bom, partindo do ponto de vista de uma filosofia política, quebrar o jargão da temporalidade histórica e fundar o anacronismo como forma de produção de uma política e de uma filosofia política é base constitutiva da discussão. E aí eu até coloco um contra-comentário ao meu comentário, dizendo assim, aqui, ainda que me parece não ser este o caso, a princípio, para mim, esse exercício possui certo valor estético, essa volta, mas uma volta um pouco irresponsável. E com isso ele é político e ético, ou seja, operar um certo jogo entre a representação figurativa e iconográfica da masculinidade branca da matemática. Porque quando eu leio o seu texto, eu sinto falta dos documentos. Está falando da decolonialidade, da importância da interseccionalidade, etc, etc. E aí, quando eu imagino a sua tese, eu fico pensando assim, vai ser interessante ela trazer os documentos.
trazer imagens, brincar, jogar um pouco com essas imagens, e aí eu coloco isso no âmbito de um jogo estético, né, dessa iconografia, né, e dessa representação figurativa da masculinidade branca. Fiquei pensando, por exemplo, em um jogo imagético e também icônico, como se fosse uma exposição de arte sem a representação da palavra. Uma espécie de pedagogia da imagem, pode ser um caminho capitular de abertura para a sua tese. Por exemplo, quando propõe isso, e aí foi interessante fazer esse exercício, e vai fazer sentido depois no final, a primeira imagem que veio na minha cabeça é aquela fotografia do primeiro colóquio brasileiro de matemática, que ocorreu em julho de 1957. Na foto, vemos a presença de 40 homens face a 4 mulheres. Quem são essas mulheres? Quais são seus arquivos? Nessa fotografia, vejo uma possibilidade de abertura para esse jogo estético, político e ético que convido você a fazer na tese como abertura dessa problematização interseccional entre gênero, raça e matemática. Então, assim, o que eu estou imaginando? Você precisa, sim, situar quem vai ser as mulheres que você vai entrevistar, porque isso tem uma implicação metodológica no desenvolvimento do seu trabalho, mas na escrita da tese, você não precisa ficar presa a essa dimensão metodológica que um projeto requer. Você pode interseccionalizar o tempo, porque isso é a memória transatlântica. A memória transatlântica, ela não diz respeito a um tempo pautado em passado, presente e futuro. Ela circulariza, ou espiraliza, como diria a Leda Maria Martins, esse tempo, porque esse tempo ele é o mesmo. As mulheres eram apagadas do arquivo no século passado, no século retrasado, assim como é hoje. Então já não faz mais sentido falar de anacronia histórica, né? Anacronia histórica é coisa que a história inventou para que a gente não pudesse fazer essa crítica dobrada, né, de tempos dobrados. Enfim, já dei a abertura para onde eu quero seguir. Desculpa, Daí, eu ter falado tanto, Elio. Imagina, a gente está aqui... Como diz aqui na Bahia, é tudo junto e misturado, né? Essa questão que você fala dos tempos aí. Agora, só para... a gente está quebrando a anacronia também, né? Aqui mesmo. E só... André, você me deixa... Então... Sim, por favor. Ok, olha só. E aí, eu tinha também apontado, Gisele, que da mesma forma que você traz Beatriz Nascimento, Colin, ela fala que por muito tempo as mulheres negras têm ocupado posição de marginalidade em ambiente acadêmico. Então, você pode ter como base Colin, né? Essa fala dela, e paralela a isso, quando o Diego traz dessa memória transatlântica, a gente pode ver que esse recorte cronológico que você trouxe é bem atual, né? Quando você falou do gráfico da evolução do desemprego, ele é bem atualizado, né? Então, eu acho que é muito interessante quando a gente pensa nisso, eu acho que você foi ótimo, Diego, quando você traz, porque eu tinha pensado também, olha, não tem por que a gente ter a preocupação de não pontuar essas mulheres, tá? Para chegar, já que você está com história de vida, para chegar até esse ponto atual. E aí, esse ponto atual é você trazer você, né? Trago, quando eu estava pensando, você traz essas histórias de vida, aí você traz o seu diálogo com... Eu, inicialmente, eu tinha pensado com Manuela Simone, né? O sujeito só fala de si, né? Trouxe logo para a Bahia. E, enquanto vocês ficaram se perguntando que mulheres são essas, eu pensei logo, dar direcionamento. Qualificação, então, dar direcionamento. Todas as mulheres que a gente pode conseguir ter o alvo, sem depender de que elas sejam, de que região seja, porque essas mulheres, para que a gente precisa fazer um recorte, e se o recorte seja o mundo que estamos, né? Então, essa contemporaneidade, ela dialoga com o passado e vê que Elisa foi uma doutora lá, naquele tempo, e talvez sem essa compreensão que a gente tem hoje. Talvez não, sem a compreensão, né? Sem essa compreensão das relações raciais que a gente tem hoje, mas que viveu as marcas do racismo, com certeza, tá? Ela viveu. E hoje, a gente traz essas tantas outras mulheres, inclusive você, que sabe que essas marcas, elas interseccionalizam, além de tudo,
o território, mas que a gente não precisa entrar mais em um indicador, tá? Acho que raça, gênero e a educação matemática já está uma boa interseccionalidade. Eliane já deu um direcionamento, mas eu também fiquei... Ou seja, todos os caminhos estão trazendo você para a Bahia, hein, Gisele? Agora, outra questão que eu fiquei pensando na hora dessas mulheres negras e tal, matemática, quando você quer cruzar, né, que as formadoras nas licenciaturas e também que faz pesquisa em matemática, eu acho que o INPA tem um encontro de mulheres, não é isso? Sim, ele tem encontro de mulheres matemáticas. Isso, exatamente. Aí eu falei assim, pô, pode ser o caminho, porque às vezes eu vejo Manuela participando desse evento e tal. Sim. Então, eu acho que pode ser um caminho também para essas mulheres. Eu participei de um encontro em 2019, lá no INPA, e eu conheci a Manuela. A Manuela não. Manuela? Não, foi a Bárbara Carim. Bárbara Carim. As três estavam lá, viu? E acho que Simone também. A Manuela eu não lembro. Estavam as três. E aí, a gente tem um grupo de mulheres matemáticas no WhatsApp. Então, quando eu pensei em talvez encontrar essas mulheres, eu pensei em talvez encontrar elas lá. São 69 mulheres que fazem parte desse grupo, mas eu não sei como eu estou particularizando muito. Eu falei, será que eu vou encontrar essas mulheres que são matemáticas puras e trabalham com a licenciatura? Mas eles já estão dizendo que existem duas, né? Que é Manuela e Simone, né? Então, depois vocês têm que passar o contato. Gisele, você é desse Matemáticas Negras, né? Desse? Mas esse grupo é Matemáticas Negras ou é Mulheres Matemáticas? São mulheres. Só são mulheres. Matemáticas Negras, são mulheres só. Aí você tem que pensar agora nos critérios para ver essas 69, né? Porque... Dessas aqui, Gisele, tem vários que eu posso te apontar, viu? Que são da matemática pura. Então, depois a gente conversa, isso é minha ponta. Mas acho que eu posso, mandar um convite geral, talvez, eu fiquei pensando, para ver quais delas, e já que vocês conhecem Manuela e Simone, também já pode fazer uma indicação. E a maioria delas a gente conhece, porque a maioria foi para o encontro. Agora, cuidado, teve uma vez no mestrado que eu estava olhando um curso de formação de professores, eu fiquei lá 2 meses com eles e tal. E eu precisaria só de 5 professores. Quando eu fiz o convite, gente, quem quer? Todos queriam. Eu falei, não precisa tanto nesse sentido. Então, talvez você pense em critérios, né? Para aí, pode ser um caminho. Mas André, eu acho... Desculpa. Se ela já colocar o critério de mulher negra e que ensina na licenciatura, matemática pura e que ensina na licenciatura, nesse grupo aqui já faz uma peneira muito legal, tá? Porque a maioria delas estão na educação matemática. Fora daqui, eu conheço da UFOP, né? Conheço aquela que está nos Estados Unidos agora, conheço algumas, tá? Que são da pura. Pronto. Então, é isso que eu acho que precisa ficar claro, né? Quem são essas mulheres. Outra coisa que eu fiquei assim com a pulga que traz a orelha, eu digo, desculpa, Vitor, falo. Não, eu queria falar um ponto sobre isso, assim. Bom, primeiro pegando o que o Diego falou, né? Eu acho que é isso, assim, que você vai ter, digamos assim, os seus dados produzidos, né? Você vai ter dados que vão emergir das conversas com essas mulheres, assim, enfim, e você se entendendo também como pesquisador e como sujeito da pesquisa ao mesmo tempo, né? Porque, obviamente, a sua história, a sua própria trajetória vai, inevitavelmente, fazer parte, digamos assim, dessa empiria, junto com a iconografia histórica a qual o Diego falou. Na hora de você escrever a tese, acho que isso tudo vai se misturar, né? No sentido que eu acho que é bem bacana. E aí a gente entende, como Diego falou bastante da disciplina que acabou de acontecer, da qual você foi aluna, que acho que não é nem um anacronismo, mas é uma quebra do entendimento linear de tempo, né? Assim, no sentido de que a gente, ao produzir essa escrita com essa empiria que inclui essa história, etc.,
a gente está entendendo que a ancestralidade não é algo que está no passado, a ancestralidade está encarnada em você e nessas mulheres, enfim, acho que é um pouco isso que a gente, não sei se Diego... Mas eu queria falar outra coisa, que eu acho que é uma coisa que aparece na sua fala, Gisele, que é a importância, que você fala assim, eu quero levar para a formação de professores. Então, são mulheres negras com uma trajetória de formação em matemática pura e que lecionem em cursos de licenciatura em matemática, porque eu estou entendendo que uma coisa, Gisele, você pode, assim, ver se eu estou também entendendo. Que faz pesquisa em matemática. Eu não sei se faz pesquisa em pó, mas pelo menos que tenha uma trajetória de formação, assim, quer dizer, que ela venha, porque eu entendo assim... É porque ela colocou isso na pergunta, é por isso que eu estou com essa Eu sei, é exatamente isso que eu estou questionando. Então, eu acho que teria que ser mulheres que vêm de uma trajetória de formação atravessada pela marca da matemática pura, digamos assim, e por esses corpos de homens brancos, etc. E que lecionem no curso de licenciatura, que eu entendo que Gisele quer ver, porque ela está formando futuros professores, né? Então, como essa interseccionalidade, por meio das práticas dessas mulheres, vão, de alguma forma, afetar a formação desses professores. Eu entendo que Gisele quer olhar isso também, ou não? Sim, exatamente isso. Mas eu posso tirar essa questão da pesquisa em matemática. Penso que seria assim, mulheres negras com uma trajetória formativa marcada pela matemática pura, ou seja, que tenham pelo menos mestrado ou doutorado em matemática pura e que lecionem em curso de licenciatura em matemática. Eu colocaria isso. Diego. Ou André, não sei se quer. Diego. Assim, por que eu acho que você tem dois dados muito importantes para a construção de uma narrativa, ou de uma ortografia, e depois eu vou falar sobre isso. Eu ainda não quero falar sobre história de vida, nem sobre você, né? Apesar de esse ter sido parte da temática, que tem uns pontos que eu quero construir para chegar lá nos meus comentários. A história, ela é uma ficção. Ela nunca foi nada além de uma ficção. Qualquer história. E a Conceição Evaristo é a prova de mulher negra, viva, literária, que está produzindo o tempo inteiro sobre isso. Ela é efetivamente uma ficção. Então, você tem os dados dessas histórias de vidas, e que eu considero que seria interessante não ser tantos, porque quanto menos você tiver, você vai ter um volume muito alto nessas histórias de vida para analisar. E a minha sugestão para a tese é que você ficasse com isso, se embebesse disso, mergulhasse nessas histórias de vida como forma de reconhecimento também de si, ou seja, como que você se mistura nessa história de vida. Se for demais, vai ficar uma pesquisa muito... aquelas pesquisas que mapeiam no sentido de dizer evasivamente, existe um preconceito, existe um racismo. Isso a gente sabe que existe um preconceito, existe um racismo. Eu quero ver as particularidades desse racismo. Então, nesse momento, a ficção, ela te ajuda muito. A iconografia, ela te ajuda muito. Porque você vai dobrar ficção e realidade como modo de constituição da sua problematização. Você entra, por exemplo, com a imagem. Eu dei o exemplo, né, da imagem do primeiro Congresso Brasileiro de Matemática, que você pega lá, tem aquela imagem bonita, Biratã tá lá e tal. E você não encontra mulheres negras, e você encontra apenas 10% dos participantes sendo mulheres. Trabalhar com essa iconografia, para além da palavra, jogar com essas imagens, vai ser bastante interessante para a construção dessa ficção, que é ao mesmo tempo uma realidade. Entendeu? Isso me lembra muito o trabalho, eu já estou quase entrando nas coisas, que já vai sendo convidado, né? Isso me lembra o trabalho da Saidiya Hartman, não sei se você conhece, mas é inclusive uma sugestão que eu coloco nos meus comentários para você de leitura, né? Perder a mãe, os experimentos, enfim, a Saidiya Hartman, ela é fenomenal, arrebatadora nessa produção de uma ficção
que é, ao mesmo tempo, a realidade. A Saadia Hartman está dizendo assim, olha aqui, as histórias que eu ficcionalizo, elas só podem ser ficcionalizadas porque ela é real. Porque ela é transatlântica. Porque ela é possível nesse agora e nesse imediato que eu estou escrevendo. Aí ela até diz assim, em algum momento, portanto, eu não escrevo histórias, eu escrevo contra-histórias. E as histórias dessas mulheres negras matemáticas são contra-histórias nessa lógica da temporalidade, nessa lógica da anacronia. Ela é a contra-anacronia, porque ela é uma contra-temporalidade do Ocidente. Enfim, eu acho que pensar muito bem nesses dois dados e criar um filtro bem consistente para a seleção dessas mulheres vai ser bastante importante para a sua pesquisa, e eu entenderia como basilar, na medida em que, se você entrar numa dimensão, por exemplo, eu vou entrevistar 69 mulheres, nossa, você... É um projeto para várias vidas. Né? E ainda que você fizesse, né, você poderia até fazer, você entraria nessa dimensão dessa pesquisa um pouco mais espectral, um pouco mais tabular, evasiva, que tem, né? A gente sabe que tem. E essas pesquisas também têm uma importância, eu costumo dizer que a importância dessas pesquisas eu deixo elas para o IBGE, para o Unesco, enfim, para as instituições, né, de Estado, que são instituições legitimadas e não só legitimadas, mas que já tem uma historicidade de produção desse tipo de pesquisa. A gente não. A gente pode ficar na pesquisa micropolítica aqui, nesse pormenor, né? Nessa história de vida, da singularidade aqui. Ó. Peraí, e esse ponto aqui? Porque eu, por exemplo, tenho várias coisas para comentar depois sobre a sua história de vida, por exemplo. Como que essa autobiografia ela entra nessa dimensão de uma contra-história do modo como vai colocar Saadia Hartman. Por quê? Porque a sua história de vida, já estou falando, ela é uma janela para todas essas histórias. Assim como as outras histórias, é uma janela para a sua história. É um pouco isso. Então, eu acho que, Gisele, a gente já caminhou aí, eu acho, para essa questão da importância de ver quem vai ser essas mulheres e que critérios você vai estar, né, escolhendo aí para tê-las e para, como concordo com o Diego, né, menos é sempre mais, né? Porque você vai poder ficar embebecida aí com as histórias dela, junto com a sua, e vai fazer uma tese super potente. Outra coisa que eu fiquei assim, que você cita, mas a gente sabe que você já determinou que é gênero e raça, mas no seu objetivo específico, você bota lá classe, não vai ser mais um marcador, não é isso? Não, aí não vai ser mais um marcador. Então, talvez esse objetivo específico, ele está extrapolando o seu... Na verdade, eu acho que o seu objetivo, na verdade, sua questão de pesquisa, ela já está clara, né? É que a gente, né, às vezes, esses ranços metodológicos que, precisa ter a questão, precisa ter o objetivo geral, precisa ter os objetivos específicos, é só, às vezes, muito protocolar. E como sua questão de pesquisa, ela já dá esse entendimento, e aqui, após a nossa discussão aqui, a gente já deu um encaminhamento, vê aí, porque eu acho que essa classe já está extrapolando o que você quer, tá? E as outras objetivos específicos, você detalha um pouco, marca o que é que você vai, ao conversar com essas mulheres e vendo, né, em termos da trajetória dela. Mas, como disse Diego, eu acho que quando ela estiver conversando com você e você vai estar criando essas narrativas, elas vão falar muitas coisas, né? Então, vai ter a singularidade dessas coisas, vão aparecer outras coisas que são super importantes a gente estar olhando e atentando. Diga, Diego. Pode falar, Liu, primeiro, porque eu acabei de falar. Não, ok, eu só ia apontar que, no geral, essas mulheres negras, é porque eu já fui pensando que mulheres negras eu estaria indicando para ela, né? Eu ia sugerir para ela. Essas mulheres negras, se a gente deixar classe, não teria problema, porque, assim como você,
são mulheres negras que vieram da classe baixa, né? Tanto uma quanto a outra, são mulheres que têm um histórico, como é a Karine também, são mulheres negras que têm um histórico de vida, sim. Mulheres pobres, tá, aí, que cresceram. Então, não teria nenhum problema se classe tivesse interseccionado. Agora, eu não pensei tanto de classe, eu pensei em sexualidade. Eu pensei, poxa, e aí? Porque eu acho que ser mulher já é uma discussão já boa, né? Uma mulher negra. Agora, quando a gente traz essa relação de mulher negra, intersecciona também com sexualidade, porque se essa mulher for homossexual, se essa mulher for trans, né? Como é que é visto isso dentro da universidade e ela trabalhando com matemática pura? Mas isso foi só... Isso aqui, são tantas flutuações, Gisele. Por isso que eu estou gostando desse diálogo dessa forma, porque acaba... Sim, Eliane, Mas não que você não é um projeto de vida que você vai fazer, não. Tá? Você vai fazer só um projeto de doutorado. Então, deixa isso para, talvez, para um projeto de vida. Não, né? Mas eu estou só chamando a atenção, concordo com você, Eliane, para essa questão, mas é porque isso gera, né, demandas de quando você vai cruzar. E eu vi que no seu texto você demarca o gênero e a raça. E a classe ficou assim meio... Não tão. É isso que eu estou chamando a atenção. Se vai entrar, se não vai entrar, só para a gente entender melhor. Uhum. Porque você pincela, mas aí não entra. Mas pode ser uma possibilidade, né? E tal. Pode falar, Diego. Eu, particularmente, né, nessa parte do objetivo, eu sugeri tirar o classe. E vou dizer por quê. O conceito de classe ele é muito complexo, não só na história da filosofia, mas propriamente na história da filosofia no Brasil, na história da filosofia política no Brasil. Pensar classe quase que te amarra com uma camisa de força a uma discussão um pouco marxista, ou um direcionamento marxista. Eu acho que, eu concordo com a Lil, essas mulheres, elas vêm da periferia, né? Assim como você, vêm de um estado de marginalização. Porém, quando você diz mulher negra, pronto. Você não precisa mais da classe, porque a periferia ela já é imaginária nesse corpo da mulher negra. Ela pode ser rica, ela pode ter ascendido socialmente e economicamente no mais alto nível possível. Está na pele, está no vestígio da pele, a dimensão, né, dessa periferia. Ela vai ser sempre relocalizada como uma mulher da periferia, como um corpo da periferia. Então, quando eu digo mulher preta, mulher negra, pronto, eu não preciso mais de classe. É verdade. Porque há um imaginário social que eu já reconduzo esse corpo para um lugar que não é os lugares de grande projeção. Não é o lugar de ser uma pessoa. Voltando lá na Beatriz Nascimento, né? A Beatriz Nascimento fala assim, essa fala para mim da Beatriz, ela é crucial para pensar raça, mulher negra no Brasil, né? E a questão econômica. Ela diz assim, ela é um pouco dúbia nesse momento, que é muito, muito interessante, ela diz assim, a questão econômica não é a questão. Apesar de ser uma questão, não é uma questão. A grande questão, diz assim, a grande questão é o reconhecimento da mulher, da pessoa negra no Brasil. Esse reconhecimento que dobra o conceito de humanidade que a Beatriz Nascimento tanto traz, né? Ela vai dizer sobre os estudos da pessoa negra no Brasil, ela vai dizer assim, o grande problema é que o negro não é entendido como humano na nossa sociedade. Então, esse deslocamento de humanidade já cria o imaginário de uma classe. Então, eu não preciso do conceito de classe tão demarcado como um marcador no seu projeto, na sua escrita, porque ele já é, né, uma imagem e um imaginário que
oposto. Ele já está lá, ele atravessa já a Sim, questão da mulher negra. Ok. Então eu acho que só para ficar mais claro. Outra questão do ponto de vista da metodologia, eu sei que como você vai apresentar o projeto, né, para as instâncias, então, mas eu achei que a sua metodologia ela pode mais estar com a identidade mais voltada a seu objeto de estudo. Por que eu falo isso? Porque você traz, né, pesquisa qualitativa, história de vida, define as coisas e tal, mas eu acho que a metodologia ela precisa estar mais visceral em termos do que você fala dessas coisas com o seu objeto de estudo. Porque o que você traz lá está correto, você define essas coisas, mas você precisa ver, mas por que o meu objeto de estudo demanda pesquisa qualitativa? Então, assim, uma identidade mais, em vez de só trazer as definições do que é isso, que a gente já tem consciência, mas por que o seu objeto de estudo demanda pesquisa qualitativa, história de vida, vai usar entrevista, como e tal. Então, tá mais essas coisas escritas mais visceral com o seu objeto de estudo, tá? Mas eu entendi que você... mas só chamando a atenção para a escrita futura e porque você vai submeter nesse sentido. Pode falar, Eliane. É porque eu estou aproveitando, já pegando já meus pontos. Uma outra questão, quando a gente pensa nessa metodologia, né, pensando que essa logia é o caminho do método, né? É porque quando você traz, Gisele, lá, você traz como o método, você não traz essa logia do método, tá? Você não aponta esse caminho. E eu acho que quando o André está colocando isso, é justamente para você apontar quais são os caminhos que você vai estar andando nesse método, né? Que logia é que você vai estar atravessando para esses métodos, né? E, em específico, porque você vai estar tratando de história de vida. E também como você vai estar trazendo, né, como você anuncia no seu referencial teórico, a perspectiva decolonial, ela traz também uma implicação metodológica para isso, né? Então, isso precisa estar na metodologia também, para ter esse alinhamento, né, entre a sua perspectiva teórica, o método, né? A gente sempre tem que pensar, né, a ontologia, a epistemologia e a metodologia caminhando aí juntas, né? E não. E do modo como você apresentou a metodologia, ela está bem assim, entre aspas, né, quadradinha e tal. E seu projeto é de uma potência, de uma beleza, e que precisa, essa metodologia estar mais visceral, assim, tá? Então, só chamando atenção para isso. Mas eu entendi que como é para mandar para as instâncias, porque você está no começo dessa questão. Você coloca... eu acho que também... eu acho que a fala do Diego também... Eu acho que... E a potência que vai ser essas narrativas dessas mulheres, eu acho que ela vai abalar também o modo como você vai apresentar, né, a sua escrita, né? No começo, ela está bem, assim, linear, e você traz o que você vai trazer dos referenciais, os conceitos, né, e tal. Mas eu acho que depois, quando você se debruçar, né, e cruzar o referencial com as narrativas, aí eu acho que você vai dar um caminho de escrita não tão demarcado, assim, o conceito de internacionalidade, tal, mas eu acho que é uma forma aí, né, nesse começo, de entender esses conceitos, como eles vão, então, né, nesse sentido, mas para depois eu acho que vai ganhar uma potência na hora que você cruza, né, esses conceitos com essas histórias de vida ou narrativas dela, tá? Bom, é isso, né, e eu só queria deixar demarcado aqui hoje, né, a gente está falando aqui, mas não sei se vocês viram, né, ontem a gente teve a Yari Lorixá, Dona Bernadette, que é de um quilombo aqui, que foi assassinada, né, e é um dia triste para todos nós, né, então só deixar demarcado aí uma mulher negra, que era coordenadora aí ela assumia a coordenação dos quilombos, né, do Brasil. O filho dela foi assassinado há 6 anos atrás, ela tinha toda uma luta, né, contra
esclarecer isso, e agora ela. Né? Então, só para deixar aqui. Bom, gente, então outros colegas aí podem falar e eu posso ir também conversando mais com vocês, tá? Mas Gisele, esperando, ansiosa pelo seu trabalho, viu? Ok. Oh, é que eu estou escrevendo ainda com matemática pura ainda. Exatamente. Mas vê se tem bagunça aí, né? Subordina essa matemática, gente. E olha só, dando só sequência a isso, já tem algumas coisas que eu já fui pontuando, né? E quando você disse que você está escrevendo como matemática pura, então eu te digo que mesmo as pessoas que só são da humanidades, elas seguem um rito que é dado pela academia e que impõe isso, né? Então, quando você discute decolonialidade, você precisa, independente de onde você esteja, quebrar esses ritos, tá? Para que você possa estar livre dessa relação decolonial, de que te traz uma introdução, uma justificativa e umas considerações finais nesse processo, né? Se você quiser trazer essas considerações finais no seu início e dizer que considero isso a partir do quê, e vai lá para o seu... considero isso a partir do que você pesquisou, para nós que vamos estar olhando, já que você disse que você anda numa perspectiva decolonial, é mais do que perfeito. E eu trago isso porque quando você pensa nessas mulheres, aí eu já vou estar apontando algumas coisas que eu vou, lógico, algumas coisas que a gente já discutiu aqui, não vou estar colocando. Mas quando você traz essas mulheres, eu acho que você pode quebrar isso, você pode trabalhar tanto com a matemática quanto as outras mulheres das áreas que são de exatas, dessas áreas duras, mas que você trate elas não apenas com aquelas que estão ao seu redor, ou que estão dentro da sua universidade, ou que estão próximas a você, porque a minha sugestão para você é que você use sua história de vida para dialogar com elas. Se você vai usar sua história de vida para dialogar com elas, eu acho que seria interessante você olhar em todo o território nacional, todo o território brasileiro, essas mulheres que quebraram essas epistemes, como você, de conseguir ser uma mulher negra e estar numa licenciatura. E aí a questão seria se mais forte, o que essas mulheres fazem desse arcabouço de vida que elas têm na sala dela. Elas têm projeto, ela tem projeto de iniciação científica, elas discutem as relações raciais nos conteúdos dela, elas buscam interseccionalizar o que elas tratam com o que elas tratam na sala de aula, esses conteúdos específicos com a vida das pessoas que estão próximas, elas puxam essas mulheres negras para dentro do curso de matemática ou das ciências que são ditas exatas, né? Acho que são coisas a ser pensada, tá? Então, como você vai estar pensando em história de vida também, você ver se você vai estar com história de vida ou com narrativas, porque dentro eu tenho dito que tive, nesses últimos tempos, essa semana, já falei isso com meu esposo e com 2 outras pessoas, que nesses últimos tempos eu tive em 3 bancas, todas 3 bancas de doutorado, todas 3 nessa perspectiva de história de vida, né? Eu acho que isso é para a gente ver como tem sido marcante essa necessidade, inclusive da escrita na primeira pessoa, dessa escrita que não é a partir do outro, né? Dos autores que não são demarcados de forma aqueles autores que só são os autores coloniais, né? Os autores que só são brancos, não. Ver o lugar de fala e procurar autores que estão dentro desse contexto do lugar de fala, né? Por isso que eu gostei muito de quando eu comecei a ver suas autoras negras, porque eu digo, pronto, ela está buscando caminhar nessa trilha de decolonizar, inclusive, o seu saber, né? Porque para a gente buscar decolonialidade, a gente precisa decolonizar a partir da gente. E eu faço uma crítica a mim, inclusive, porque
na minha sala de aula, meus estudantes, eles, professora, eu discuto etnomatemática e cultura africana. Quando eu boto um autor que não seja africano, eles me questionam isso. Professora, por que esse autor não africano? Professora, por que você usa de Ambrosio, né? Um homem branco colonizador. Então, eu tenho buscado responder acerca disso, e quando eu vou escrever na atualidade, porque isso é quando eu começo a pensar sobre isso, eu digo, não preciso negar nenhum outro. Agora, eu preciso reafirmar esses outros. Não preciso negar nenhum, né, e reafirmar alguns. Então, eu preciso botar esses outros, que foram minhas bases, que são minhas bases, inclusive de Ambrosio é minha base, eu continuo tratando com esse, mas eu reafirmo e trago tantos outros. Então, é isso que uma das coisas que eu trago para você, é de você pensar no elemento mulher, negra e feminismo negro dentro dessa sua perspectiva, para que você possa ter ênfase maior, né? Ver essas mulheres, inclusive, que você vai estar entrevistando, ver a partir do currículo delas o que elas produzem, né? Para que você possa estar subsidiando sua pesquisa também com a produção dessas mulheres. Deixa eu ver o que outra. Quando você fala logo no seu início, um pouco sobre você, né? Aí eu te indico que você também lesse de Conceição Evaristo, Olhos d'Água, né? Porque acho que é importante, porque ela faz uma denúncia a essa miséria e a desigualdade social e essa violência vivida pela população negra em favela, né? E que é de um espaço que você vem. Eu acho que as mulheres que você talvez dialogue na Bahia ou no Nordeste, talvez não sejam de favelas, né? Mas são mulheres que vêm de periferia, né? Porque é só mudar os termos, que vai estar sendo um pouco que sinônimo. Sim. Com relação à relação da colonialidade e decolonialidade, eu acho que é importante que você pontue essa colonialidade não apenas a partir da América Latina, tá? Acho que será interessante, você já traz ela a partir de Membe e de Fanon, né? Então, eu acho que é importante que você veja. Eu vou buscar, porque eu não anotei isso, mas eu vou buscar duas autoras que dialogam a partir desse caminho, porque hoje a gente tem discutido muito a partir da América Latina, e eu estou falando, o sujeito só fala de si, né? Estou falando a partir de mim também. Que eu estou mais pontuado. Já falei isso, que você tinha colocado. Sim. Também, quando você, em algum momento que você chama de colonialidade do ser, eu chamo de racismo estrutural, tá? Acho que está na página... É uma página que era bem no início, na página 4, né? Então, era bom você ler um pouquinho mais sobre racismo estrutural, para que você percebesse que a diferença que há entre essa colonialidade e o racismo, né? E pensar que a colonialidade ela só vem porque o racismo esteve estruturado nesses seres que vêm e colonizam, né? E aí acaba o período colonial e eles continuam, inclusive, com essa demarcação dessa mazela que a gente sabe que existe, né? Ao ponto de nós, mulheres negras, não nos reconhecermos porque a colonialidade do ser diz onde podemos estar, onde não podemos estar, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, e que é por isso que a gente tem, e nesse momento, inclusive, essa sua perspectiva de pesquisa, interseccionalizando raça, gênero e sexualidade, raça e gênero, para que a gente possa perceber o quanto essa colonialidade, ela colocou a gente em um espaço, né? Colocou a gente em um quadradinho delimitado. Entretanto, esse quadradinho delimitado, a gente tem que eu acho que é interessante você ler A Americanidade de Lélia, para que você consiga compreender essa relação de que ele nos coloca de como a gente precisa estar quebrando, né?
Eu ia aí, acho que... sim, também... eu acho que quando eu falo de levar a relação da interseccionalidade também com sexualidade, porque talvez nessa discussão com essas mulheres, elas possam apontar para vocês que ser uma mulher cis, né? É diferente, muito diferente, porque é uma relação que é dada dentro das universidades, a gente sabe muito bem, é que a sexualidade é algo forte. E aí, ou você demarca quem você é logo no seu início, ou você sabe que vai ser muito mais difícil você ficar quebrando esses aparatos. Então, pense você, dentro da universidade, no curso de matemática, como não deve ser essa relação das mulheres trans, de uma mulher que aos poucos ela consiga se mostrar a relação da homossexualidade dela, né? Então, você traz, em algum momento, muitas pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, são rejeitadas pela família e são expulsas de casa. Você traz isso. Mas elas também são rejeitadas pela família, são expulsas de casa, e dentro das universidades elas também são assim. É diferente você ser um estudante homossexual e de você ser um professor homossexual para aqueles professores, outros nossos colegas, que são engaiolados, né? Nem vou dizer o que eles são, porque eles são engaiolados. Então, é muito diferente. E aí, essas pessoas podem conversar com você acerca disso também. Eu também não tive professoras negras, né? Aliás, nós não tivemos professoras negras, é muito recorrente. Então, eu acho que quando você for falar disso, é importante também você falar um pouquinho dessa branquitude. Tá? E eu acho que eu vou parando por aqui. Obrigado, Eliane. Só falar uma coisa, Diego, rapidinho. Que agora já é sua vez mesmo, já vou te passar a palavra oficialmente. Mas, assim, só um comentário, Lil, que eu acho assim, essa coisa da sexualidade é aquilo que você falou, é um projeto de tese, não é um projeto de vida, né? Eu acho que não precisa eu diria o seguinte, não precisa se comprometer com isso a priori. Pode ser, é muito provável que isso surja como parte enfim, que isso apareça, emerja nos dados, entendeu? E aí, obviamente, vai entrar na pesquisa, mas não colocaria como um dos marcadores a priori, assim, porque senão acho que pode, talvez, ter até dificuldade de conseguir pessoas, enfim. Sim. Mas eu acho que, se isso aparecer, aí, obviamente, vai ser considerado também como marcador, né? Mas não colocaria como uma coisa nos objetivos, digamos. Sim, entendeu? Sim. Nesse sentido. Eu talvez trouxesse isso na entrevista, viu? Quando fosse fazer... Uma das perguntas poderia ser o olhar dessas professoras acerca de... Uhum. Sim. Então, agora, Diego, eu vou precisar só de 2 segundos para ir ao banheiro, tá? Vamos fazer uma pausinha, então, de Podemos. 2 segundos para todo mundo ir no banheiro. Aproveitar no Pronto. Tá, então, 2 minutos por mim. Eu vou até parar a gravação e a gente continua. Porque aí aproveita que não fica um vídeo tão longo.